Oi gente, tudo bem? Bom, ontem nós tivemos uma aula fantástica, eu pessoalmente gostei muito, a interação entre vocês foi muito bacana, lá tem o espaço para fazer perguntas, para eu poder dar alguma resposta, além da explicação, e isso ajuda demais no nosso aprendizado. Ontem nós falamos sobre inteligências, no caso as 7 inteligências de Gardner. Falamos sobre mapas e filtros de funcionamento, filtros universais da experiência e o danado do PPR. Bom, eu vou fazer aqui um resumo da aula de ontem, porque é importante para você rever e revisitar o conhecimento. Como eu já falei no vídeo anterior e como eu falei também ontem, nós aprendemos pela repetição. E quanto mais nós repetimos, melhor nós ficamos. Então, vamos repetir um pouquinho, vamos revisitar o conhecimento. Gardner escreveu esse livro aqui, ó, a Teoria das Inteligências Múltiplas. Dentro desse livro, ele aborda 7 inteligências, que é onde ele, de uma forma muito direta, ele faz com que você queira, de alguma forma, abandonar aquela história de que fulano é muito inteligente porque ele é ótimo na linguagem e ele é ótimo no cálculo, tá? Ele aborda as inteligências de uma forma que, se você utilizar na sua vida, a percepção de que você pode não ser bom em uma área, mas provavelmente é muito bom na outra, então você vai conseguir se desenvolver muito melhor. Inclusive, nem todas as pessoas que fazem o teste de QI, que dá um QI alto, significa que ela terá sucesso na vida. Porque a pessoa que vai ter sucesso na vida é aquela que melhor se adapta. E ela se adapta entendendo melhor a si. E graças a Deus, esse é um dos motivos de você estar aqui e ter escolhido esse curso, tá? Que bom que você está querendo se melhorar. Na sala de aula ontem, nós temos lá professores de balé, nós temos advogados, nós temos dona de casa, nós temos professores, nós temos até coach, nós temos vendedoras, enfim, estudantes, tá? Então é um público bem misto. Então vamos falar das 7 inteligências de Gardner, tá? A primeira inteligência de Gardner é a inteligência, deixa eu ver aqui, é a inteligência musical. Então, vamos aqui entender o porquê que é importante que você entenda a inteligência musical. Eu vou falar de forma bem básica, tá? Lá na minha lista de transmissão eu estou mandando material para que você possa dar uma lida melhor, tá? A inteligência musical aplicada na nossa vida. Imagine um músico. Eu sou músico, dá para ver, né? Eu sou músico. O músico, ele consegue ouvir o som, quantificar e qualificar o som. Ele consegue nomear o som de acordo com um padrão. Ele consegue unir sons para que ele, de uma forma muito direta, ele possa provocar em você alguma emoção. Ele possa, de repente, transmitir uma mensagem e que essa mensagem nem sempre ela conseguirá ser tão profunda nas palavras, mas ela será muito profunda no som, porque ela toca intimamente o teu inconsciente. Ela toca intimamente a tua emoção. Ela abala de forma positiva os teus sentimentos. O músico, ele tem a habilidade de organizar para transmitir. Imagine então você com essa habilidade. E algumas pessoas têm, tá? Ele consegue, através do som, seja a modulação de uma voz, seja um som que está ouvindo na rua, ele consegue entender o que é, para onde vai e para que serve. É claro que você vai adaptar isso à sua realidade. Então, além da inteligência musical, nós temos a inteligência corpóreo-sinestésica, que é a inteligência do corpo. Eu dei um exemplo ontem, a bailarina que nós temos no grupo, que é a Jane Rocha. Ela provavelmente tem um domínio, uma inteligência no corpo, essa flexibilidade muscular que eu não tenho e alguns de vocês provavelmente não têm. Porque ela dedicou todas as suas atividades corpóreas para desenvolver o próprio corpo. Então é aquela pessoa que tem o domínio do movimento da perna, do braço,
do corpo inteiro, do cabelo, da cabeça, do nariz. Tô brincando. É aquela pessoa que consegue fazer com o corpo o que ela deseja. Imagine que existem atletas que conseguem fazer isso. Eu não estou falando de força, eu estou falando de ação, de movimento com o corpo. Vamos para a próxima inteligência, que é a inteligência lógico-matemática. São aquelas pessoas que estão mais ligadas, então elas interagem muito melhor com os números. É aquela pessoa que ela consegue fazer cálculos, além de fazer cálculos, conseguir fazer previsões. A inteligência matemática ela é importante para o empresário, para o vendedor, para o pai, para a mãe de família, para o professor, o gestor de escola, até para você que está querendo começar a organizar a sua vida financeira. Isso é importantíssimo. A próxima inteligência, essa é fantástica, a inteligência linguística. Algumas pessoas são tão habilidosas na fala que essas pessoas elas conseguem convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, porque a sua habilidade de escuta e de fala são habilidades que ela consegue desenvolver durante uma vida e consegue direcionar para os seus relacionamentos. Imagine que quem tem a habilidade linguística, a inteligência linguística, quando direcionado para o bem, faz com que pessoas de fraca mentalidade ou de má índole tomem outro rumo. Assim como também quem já nasce com a habilidade linguística, a inteligência linguística, também pega uma pessoa boa e uma pessoa muito motivada e transfere para uma outra direção, porque quem tem habilidade linguística tem a habilidade de condução, tem a habilidade de enviar boas mensagens. Algumas pessoas, tá, gente, dentro das inteligências, elas nascem já de forma nata. Outras pessoas não. Elas aprendem ou elas desenvolvem isso durante a vida. E é por isso que nós estamos aqui nesse curso. A próxima inteligência é uma inteligência muito bacana. Eu vou ler as duas últimas, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Muito se fala na internet hoje, né? Lá do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Tá bacana. Mas não existe inteligência emocional se por um acaso você não estiver bem com você mesmo para poder estar bem ou aprender a lidar com quem está aqui fora. A inteligência interpessoal é quando eu me relaciono com você. É quando eu, de uma forma muito clara, muito objetiva, muito sensata e muito adulta, eu consigo lidar inclusive com a própria diferença de opiniões, de gostos. A inteligência intrapessoal é quando eu consigo interagir comigo mesmo, porque internamente eu consigo lidar com as emoções, sentimentos, frustrações, a minha vida de uma forma geral, aqui dentro. Então, se eu utilizo aí a junção das duas inteligências, então provavelmente emocionalmente eu seria uma pessoa muito equilibrada. Inteligência interpessoal e intrapessoal. Só para poder dar uma reforçada, eu vou ler novamente, tá? Vamos lá. Inteligência musical, caso você queira pesquisar. Inteligência corpóreo-sinestésica. Inteligência matemática. Inteligência linguística. Inteligência interpessoal. Inteligência intrapessoal. E eu deixei por último a inteligência espacial. Não é a inteligência de ir para o espaço, tá, gente? Isso não tem nada a ver. A inteligência espacial é aquela pessoa que ela consegue entender muito bem um ambiente, ela consegue se colocar dentro de um ambiente e ela reconhece a tudo. Imagine que algumas pessoas, quando elas andam pela casa, ou pela sala, ou pelo escritório, ela não consegue não tropeçar em alguma coisa. Porque quando ela está andando, ela não consegue calcular de forma consciente o espaço entre uma coisa e outra. E ela vai lá e bate. Imagine que existem pessoas, eu dei o exemplo ontem da minha mãe. Minha mãe disse, aqui cabe tantas caixas.
E eu digo, mãe, não cabe. Ela cabe, porque a minha inteligência espacial ela é pequena comparada à minha mãe. Minha mãe disse, coloque, aí eu vou lá e coloco. Dá exatamente as caixas que ela disse que ia dar. Porque ela consegue olhar, consegue perceber e consegue calcular o que há de necessário para estar naquele espaço. Olha que bacana. Então, já falei das 7 inteligências, como eu falei, é apenas um resumo, tá? E como vocês também sabem, desde ontem, né? Eu estou fazendo aqui no freestyle mesmo. É uma gravação sem nenhuma edição. Então, desculpem aí eu ter chutado a câmera, tá? Bom, nós vamos agora para entrar propriamente na PNL, tá? Eu vou falar aqui dos filtros universais da experiência. E aí são 3 apenas. Eu acredito que você vai utilizar muito na sua vida. Vou falar os 3, tá? O primeiro é a eliminação. O segundo é a distorção. E o terceiro é a generalização, tá? Vamos pensar pelo nome apenas para que você possa utilizar. Antes de você querer mudar o outro, você precisa conhecer a si. E antes de você querer ensinar algo ao outro, você precisa primeiro aprender para que você possa ser uma pessoa muito boa ao transmitir a mensagem. Então, identifique em você, tá? A eliminação. A eliminação é quando você, de alguma forma, você não consegue nem parar para ouvir o que o outro está falando, porque você tem a sua opinião, ela que vale, acabou a história. E dentro do que a pessoa está falando, você elimina tudo e foca apenas no que é interessante para você. Ponto. Você elimina todo o resto e aí você direciona apenas aquilo que você quer. Eliminou inclusive a ideia do outro. Você perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa nova ou de evoluir de alguma forma. De forma bem simples isso, já eu leio o texto. A distorção é quando alguém chega, e eu vou dar um exemplo aqui, meu Deus do céu. Por favor, não levem para o lado político, nem religioso, nem de futebol, tá? Ó, imagine que eu vou dizer assim, eu sou partido tal. Eu estou apenas falando algo, tá? Imagine que eu digo que eu sou da religião tal. Eu estou apenas falando algo. Só isso, só estou comentando. E aí, para ficar melhor esses 2 exemplos, eu vou para cores, tá? Imagine que eu chego assim e digo, eu adoro a cor azul. Aí quem está distorcendo vai chegar e vai dizer o seguinte, qual é o seu problema com a cor rosa? Pronto. Essa pessoa distorceu tudo que eu falei, porque por algum momento, de alguma forma, ela vai criar uma briga. Isso, infelizmente, é real. As pessoas distorcem a mensagem porque tem que estar de acordo com o mundo dela, não com o mundo do outro. Agora imagine você sendo um grande profissional, sendo uma pessoa do desenvolvimento de competência, de habilidade, desenvolvimento emocional. Provavelmente a sua busca é por esse equilíbrio para que você, de forma nenhuma, distorça uma mensagem. E chegamos na generalização. A generalização é fantástica, tá? Tem algumas frases prontas, tá? Que eu não vou dizer que é mentira, mas que são frases prontas. Por exemplo, todo homem é igual. Todo político é ladrão. Veja, eu estou colocando todo mundo de uma forma geral em um único conceito. Para mim nada muda, porque tudo é igual. Todos são parecidos. Ponto final. Agora imagine como isso pode atrapalhar você nas suas relações. E agora nós chegamos no PPR. O que é o PPR? Na neurolinguística, quando eu fui, graças a Deus, conquistar o meu treino internacional, na escola dos palestrantes eles ensinaram o PPR, que é a sigla de pronto para responder. Quem está pronto para responder não escuta a mensagem do outro ou apenas seleciona uma pequena parte para que possa fundamentar toda a sua reclamação, todo o seu pensamento nela. Geralmente distorce o que a outra pessoa fala, não aprende, e se não aprende, tudo é a mesma coisa. Todo mundo é igual, é sempre a mesma coisa, é sempre desse jeito. Quem não está pronto para escutar e está pronto para responder, geralmente tem esse comportamento. Alguém está falando, ela está aqui, ó.
Por quê? Porque ela quer falar. O que importa para ela é falar. Para ela, o mais importante é emitir a mensagem dela. Essa pessoa provavelmente não vai aprender nada, porque quem muito fala, nada aprende. Eu até citei há muitos anos, há uns 25 anos, eu li um livro, o nome é Como Captar a Mensagem, e ele tem lá a frase de alguns filósofos. E lá tem o Ivox Vagonovoyevsky. Olha que nome lindo, Ivox Vagonovoyevsky. E que ele tem uma frase fantástica que acompanha a minha vida, porque eu era essa pessoa do PPR extremo, tá? Eu fazia a pergunta, dava a resposta e depois estava brigando com todo mundo e dizia que a resposta estava errada. Imagina, gente, o meu nível de PPR. Bom, Ivox Vagonovoyevsky fala a seguinte frase, tá? Se fosse da vontade divina que falássemos mais do que ouvíssemos, Deus nos daria 2 bocas, ao invés de 2 ouvidos. Vamos de novo, Ivox Vagonovoyevsky. Se fosse da vontade divina que falássemos mais do que ouvíssemos, Deus nos daria 2 bocas, ao invés de 2 ouvidos. Imagine que todo o nosso aprendizado, ele está primeiro na escuta. Porque primeiro eu preciso captar a informação para que eu possa, de uma forma direta, eu possa interagir com aquilo que foi dito. Então, primeiro eu tenho que ouvir a mensagem limpa, fluida, verdadeira, direta, primária. E depois eu começo a articular esse conhecimento. Agora imagine se dentro de uma explicação ou dentro de uma resposta de alguém, uma conversa com alguém, eu nem deixe ela falar e ainda queira aprender alguma coisa que ela trouxe para mim. Fica um pouco complicado. Eu vou ler aqui um trecho de algumas partes do livro do John Connor, tá? Gente, essa aqui é a apostila do meu curso, tá? A Formação Internacional em Programação Neurolinguística. Aqui em Alagoas, por favor, procure-me. Vamos lá. Filtros universais de experiência. Vou ler um trechinho, tá bom? Eliminação. Sempre que focamos nossa atenção em algo, estamos deixando de atender outras coisas ou estímulos do contexto. Nossa percepção é seletiva e ao selecionar algo, eliminamos o resto. Ou seja, eu foco em apenas um ponto e o resto que se exploda. Na interação com outros, isso é um pouco preocupante, isso é um pouco arriscado e perigoso, porque provavelmente eu tenho a oportunidade de aprender muito, mas se eu selecionar apenas aquilo que interage com o meu mapa de funcionamento interno, tá, as minhas crenças, então provavelmente eu estou perdendo algo aí no caminho. Distorção. Sempre que vemos uma foto ou um quadro e percebemos nele uma tridimensão, estamos distorcendo. Vou explicar já o que é isso. Ouvimos um disco e imaginamos a orquestra. São aqueles 5 minutos que parecem 1 hora. E é aquela hora que parece 5 minutos. Distorção, segundo John Connor, a linguagem distorce a experiência. Atribui maior peso a alguns elementos e minimiza os outros. Ela não reflete a experiência exatamente. Por quê? Quando eu vou distorcer, vamos supor, internamente, no meu mundo interno, eu vou criar as minhas conexões. São minhas. Veja, para algumas pessoas, algumas experiências são maravilhosas. Para outras pessoas, como eu falei, de repente eu vou e digo, nossa, eu adoro a cor azul. Aí uma pessoa chega, vem e diz o seguinte, qual o seu problema com a rosa? O que tem a ver isso com a conversa? O que teve a ver isso com o que eu falei? Então, distorcer também é algo que tem que ser parado para ver, parado para perceber, tá? Vamos para a generalização. Segundo O'Connor, a linguagem generalizada, ao aplicar regras e exemplos únicos em um contexto mais amplo. A generalização diz respeito ao processo pelo qual tudo que é aprendido é colocado dentro da base comum, para que possamos economizar nossa energia mental no próprio processo da aprendizagem. Vamos aqui.
Dar um exemplo aqui, alguns relacionamentos que eu tive, né? As pessoas diziam bem assim, ó, é sempre assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Olha só, sempre aconteceu exatamente desse jeito. Então, nada mudou. Olha que coisa, tá? Então, assim, gente, eu espero que hoje esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Vou fazer o seguinte, eu mandei um exercício para a lista de transmissão, tá? E o que é que eu quero? Eu quero que você coloque nos comentários aqui a sua resposta. Tá bom assim? E claro, né, você pode aí convidar seus amigos para assistir essas aulas. Claro, eles não vão ter acesso ao certificado, eles não vão ter acesso às aulas EAD, mas eles vão ter acesso ao conhecimento. Então, por favor, socializa isso com todo mundo, manda a galera comentar aqui, se inscreve neste danado deste canal, tá? E ativa o sininho, isso é importante, tá? Ó, tô virando um youtuber. Aquele abraço, viu? Fiquem com Deus e aguardem a minha mensagem. Vou mandar agora para vocês. Tchau, tchau.